Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Papo de Bolsa. Eu sou o B Aguilar, analista de investimentos CNPI, e hoje é dia do nosso quadro #BA Responde. Então eu já faço convite para você me acompanhar até o final do vídeo, já deixe o seu like e se vocês são novos por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Podem se inscrever, clicar no sininho que tem vídeo novo toda semana, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar com uma pergunta do Pestilli e ele escreve o seguinte: qual o melhor jeito de aprender a montar uma estratégia? Aqui eu já aproveito para dar um recado paroquial, porque no início de maio eu vou abrir a turma do Jornada da Riqueza. E o primeiro módulo do curso é basicamente sobre isso: como definir uma estratégia de investimentos para você. E eu digo para você porque, aqui já respondendo essa pergunta também, muitos investidores, eles olham a estratégia do Barsi, olham a estratégia do Buffett e falam, quero seguir. Só que eles esquecem que eles não têm o mesmo nível de conhecimento, o mesmo patrimônio, que eles não têm também o mesmo tempo que essas pessoas se dedicam ao mercado. E que dependendo de todos esses fatores e essas perguntas que eu trouxe agora para vocês, você vai definir uma estratégia com base nisso. Então, no primeiro módulo, por exemplo, eu tenho um mapa onde você vai respondendo algumas perguntas e isso vai te levar a uma estratégia que talvez seja a que mais combina com o seu perfil de investidor. Se você é moderado, agressivo, se você é conservador, se você tem tempo ou não para se dedicar ao mercado, se você quer montar uma carteira, se você quer investir pensando na renda passiva dos investimentos ou se você está pensando no crescimento de patrimônio desses ativos. Então, existem diversos passos que precisam ser analisados para você definir uma estratégia. Então, se você está em busca de fazer isso, analise esses pontos: o seu perfil de investidor, os seus objetivos, quanto tempo você tem para se dedicar, o seu nível de conhecimento. Mas tudo isso eu também vou trazer no Jornada da Riqueza. A lista de espera vocês podem acessar por esse QR Code. Quando abrir, vocês vão ficar sabendo, beleza? Bom, vamos para outra pergunta e aqui eu tenho a do Rodrigo. Taesa, comprar mais ou vender? Rodrigo, depende muito da sua estratégia, tá? Se você é aquela turma que diz que preço não importa, então você vai estar comprando sempre. Se você é da turma que faz rebalanceamento de carteira e Taesa, por exemplo, você definiu que teria 10% na sua carteira, mas está com 9%, naturalmente, nos seus aportes, você vai entender que você vai ter que comprar um pouquinho mais de Taesa, porque ela está abaixo do percentual que você definiu. Agora, se você, por exemplo, utiliza preço teto para definir se você vai comprar ou vender alguma ação, no caso de Taesa, depende muito se você usa, por exemplo, aquele 6% do Décio Bazin, ou se você talvez queira ser mais conservador nesse momento e utilizar a taxa de juros atual de 13,75. Se você considerar a taxa de juros atual, pelas contas que eu fiz no vídeo da semana passada, que eu fiz de Taesa, inclusive, esse preço teto ele ficaria ali na casa dos R$28, R$29, se eu não me engano. Então, considerando esse preço teto que ela negocia hoje a R$34, então provavelmente você não compraria, mas tudo depende da sua estratégia. O ponto sobre ela é: vender, eu não venderia, eu não vejo grandes motivos para vender. Não acho que ela perdeu os fundamentos, dados os últimos fatos relevantes sobre a questão de querer levantar capital nesse momento. Sim, eu acho que foi um erro de gestão de talvez ter tido um payout tão grande, sabendo que precisaria desse dinheiro por conta dos leilões que estão para vir aí nos próximos anos, mas não acho que ela perdeu os seus fundamentos. Ela continua estando em um setor muito bom, muito perene. O único ponto que ela vai precisar provavelmente, é se capitalizar para aproveitar esses leilões e aí, quem sabe, lá na frente ela fazer boas distribuições, ou distribuições melhores. Mas é natural, a gente olha o histórico, eu falei sobre tudo isso, no vídeo de Taesa, ela nem sempre distribuiu tudo que nós estamos vendo de dividendos agora, por exemplo, de 17%, 18%, mas ela tem uma média de 11%. Então, se ela voltasse para isso, não veria grandes problemas, não acho que ela perde os fundamentos por conta disso, beleza? Bom, vamos lá. Temos uma outra pergunta que é do Breno e ele escreve o seguinte: no momento atual, você considera fundos imobiliários ou ações mais atrativos, além do dólar, claro, Bom, dólar, gente, é um negócio que eu sempre digo para vocês, É sempre importante dolarizar uma parte da carteira. Eu acho que eu falo isso no canal desde quando o dólar estava abaixo de R$4. Mas, enfim, o ponto é que, quando a gente olha num longo prazo, às vezes 15, 20 anos, a tendência do dólar, ela basicamente foi uma só. Nós não podemos, óbvio, presumir que o que aconteceu no passado vai acontecer no futuro. Mas, diante do real, que é uma moeda muito mais fraca,
ter parte dos nossos investimentos em dólar, ao meu ver, faz todo sentido. Quando fica abaixo de 5, eu acho que sim é uma janela interessante para se aproveitar. Só que, aqui vai um porém, não acho que dólar seja o ponto mais importante, né, a cotação do dólar, mas sim o ativo, porque não adianta você escolher ativos ruins e aproveitar uma cotação boa. Uma coisa pode acabar anulando a outra ou até mesmo te fazer perder dinheiro, tá? Mas eu sou muito a favor de você ter já definido o quanto, né, você quer ter de cada mercado. Você quer ter 50 Brasil, 50 Estados Unidos, qualquer coisa nesse sentido, e você vai rebalanceando aí ao longo do caminho. O mesmo serve para fundos imobiliários e ações que você perguntou. Então, sim, eu acho que fundos imobiliários e ações estão bem descontados. Quando a gente olha, por exemplo, a relação preço-lucro do nosso índice Bovespa, como vocês estão vendo na tela, é uma das menores relações que nós vimos ao longo desses últimos anos. É claro que não existe almoço grátis. Dentro desse preço-lucro, nós temos um risco que está muito maior, não somente no Brasil, mas também no mundo inteiro, que se fala muito em uma desaceleração ou até mesmo recessão. Então é claro que as coisas ficam naturalmente mais baratas. Ao mesmo tempo, nós temos uma taxa de juros que está mais alta, então isso também acaba impactando nesses ativos de renda variável. E esse é um cenário que parece se repetir, porque lá em 2014 e 2015 nós vimos basicamente a mesma coisa. Nós tínhamos bolsa de valores muito barata, negociando abaixo de 40 mil pontos, nós tínhamos uma taxa de juros de 14,25% e muitas pessoas tinham que se decidir se elas queriam investir em renda fixa ou renda variável. E muitas pessoas que foram para o mercado de renda variável provavelmente não se arrependeram, porque de 2015, 16 até 2020 nós tivemos um grande ciclo de alta. E apesar de ter aparecido diversas comparações recentemente, dizendo que bolsa não bate o CDI, é importante trazer isso para o investidor brasileiro, porque segundo os dados da B3, o investidor brasileiro, ele não compra basicamente o índice Bovespa. São poucos os que vão para esse caminho dos ETFs. A maioria faz stock picking. Então, provavelmente, muitas pessoas que estavam lá em 2014, 15, 16 e fizeram bom stock picking, provavelmente conseguiram superar ou talvez se equiparar ao CDI. Mas quem comprou somente índice Bovespa, quando a gente olha para um longo prazo e não somente uma janela, por exemplo, de 5 anos, aí sim é bem verdade que o CDI ele bate o índice Bovespa, mas poucas pessoas investem no índice Bovespa. Por isso que se você está olhando para o Brasil, é importante você saber que fazer um stock picking aqui talvez acabe sendo até um caminho interessante, mas para isso você precisa ter tempo para se dedicar e fazer um bom stock picking, tá? Mas acho que tem oportunidades em todos esses mercados que você trouxe. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta que é da Juliana Rocha e ela escreve o seguinte: o que esperar das ações de shopping center? Aqui eu vou falar não somente de ações de shopping center, porque nós temos Aliança Sonae, Multiplan, Iguatemi e tal, mas falar do varejo como um todo, porque aí isso acaba recaindo também sobre fundos imobiliários e sobre as empresas de varejo que nós temos, né? Eu acho que o primeiro ponto sobre tudo isso é entender que esse é um setor cíclico. Então, é muito diferente, por exemplo, de um setor de energia que tem menos volatilidade, que ele é menos cíclico, que é mais perene, tá? O setor de varejo, ele vai estar ligado diretamente com a situação econômica do país, que vai acabar implicando nos índices de inflação, nos índices de desemprego, na taxa de juros. E o que nós temos hoje é uma inflação que está cedendo, e isso é muito importante, mas não dá para olhar somente isso, porque se fosse só por isso, a gente estaria vendo talvez já um horizonte de curto prazo mais positivo para o setor de varejo. Só que nós ainda temos uma taxa de juros muito alta, de 13,75. E por mais que pelas últimas falas do Roberto Campos Neto, a gente talvez já veja algum tipo de corte nas próximas reuniões, ainda assim eu acho que para 2023 nós vamos fechar com uma taxa de juros ainda de 2 dígitos, o que ainda é um preço muito caro para o dinheiro. Então, as empresas, para acessar esse dinheiro, vão pensar 2 vezes, porque é um financiamento, é um endividamento muito caro, e as pessoas também terão dificuldade de acessar esse dinheiro, porque é um preço muito caro para o dinheiro. Então, mesmo com a inflação reduzindo um pouco, essas taxas de juros mais altas, elas ainda acabam fazendo com que o varejo continue patinando. Então, sim, tem muita coisa barata, mas entenda que é cíclico e não queira ver resultados de curto prazo. Provavelmente as coisas vão começar a melhorar quando nós tivermos um ambiente mais amigável, de taxa de juros mais baixa, com inflação controlada,
e temos que entender que nós não sabemos se isso efetivamente vai acontecer, mas é o que espera-se para os próximos anos, beleza? E bom, gente, por último, mas não menos importante, nós temos a pergunta da Laís Brandão. E ela escreveu o seguinte: o que fazer com HCTR11? 50% de prejuízo. Bom, a questão do HCTR, não só ele, né? Nós tivemos outros fundos imobiliários, tivemos o DEVA 11 e tal. Eles sofreram com essa questão da inadimplência dentro do portfólio, né? Por parte de alguns CRIs e tal. E é difícil eu falar para você comprar ou vender o ativo em si, porque depende muito da sua estratégia, de como está a alocação da sua carteira. Mas aqui eu acho que existem algumas perguntas que podem ser feitas e que, dependendo da sua resposta, você já vai meio que entender o que você pode fazer. Então vamos lá. Vamos supor que você não tem HCTR na carteira hoje. Você não tem, tá zerada essa posição. Você compraria esse fundo imobiliário hoje? Se a resposta for não, porque você entendeu que esse fundo imobiliário tem um risco elevado que você não topa, então provavelmente você não deveria ter esse ativo efetivamente na carteira. Aí eu sei que muitos vão falar: ah, Bia, mas caiu 50%, eu posso comprar mais para fazer preço médio. Eu acho que o preço médio, ele não deveria ser um fator decisivo para você fazer a sua alocação de investimentos, e sim os fundamentos daquele ativo. Por quê? Às vezes você vai fazer preço médio num ativo que não tem mais fundamento. E ao invés de você estar regando uma planta que poderia virar uma rosa, você está regando uma planta que vai virar erva daninha e que não vai te levar a nada. Então, esse tipo de questionamento é muito importante. Agora, se eu te perguntar, se você não tem HCTR hoje, você compraria? Ah, eu compraria, porque eu acho que no longo prazo eles vão conseguir trazer outros ativos para a carteira que vão diminuir o risco e tá com um bom desconto, então eu compraria. Então, tudo bem, se você tem, provavelmente você compraria mais, acabaria, né, melhorando o seu preço médio, mas aqui o que nós estamos fazendo é analisar os fundamentos. E aí, falando de fundamentos em geral dos fundos imobiliários, toda essa situação que aconteceu com esses específicos que sofreram com essa questão de inadimplência é ruim, porque o investidor como um todo acaba perdendo dinheiro, aqueles que tinham as cotas, né, desses fundos imobiliários, mas tem um lado positivo, vamos dizer assim, que é a lição que fica, porque muita gente investia em fundos imobiliários achando que não tem risco ou que o risco era muito baixo. E eu já fiz vídeos aqui no passado mostrando como fazer a análise, por exemplo, de um FII de papel, como analisar os emissores, como analisar os benchmarks, como analisar os indexadores, então essas questões. E aí eu acho que ficou muito claro que sim, fundo imobiliário tem risco e que não dá só para você comprar por comprar sem analisar o portfólio daquele fundo imobiliário. Então, tem esse lado negativo, mas tem esse lado positivo também. E é importante que você analise todas essas condições e responda as perguntas que eu trouxe para você entender se você deveria estar comprando ou vendendo HCTR11, beleza? Bom, pessoal, acho que essas foram as principais perguntas que eu queria trazer hoje. Eu espero ter respondido elas, enfim, da maneira que vocês estavam esperando. Se vocês tiverem mais dúvidas, fiquem ligados sempre lá no Instagram, porque eu sempre abro a caixinha por lá também. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.